Para você que acompanhou o episódio anterior, você viu que autocuidado não é só check-up, exame, é um estilo de vida. Porque cuidar do corpo, cuidar da saúde, ele só acontece de forma integrada. Cuidando do corpo, da pele, da saúde mental, dos relacionamentos. E agora nós vamos falar um pouquinho da base, do que nos sustenta, que é a alimentação. E essa pergunta, Indira, tu já se prepara lá para falar com nossa audiência sobre, considerando a alimentação a linguagem mais íntima entre o corpo e a mente, o que colocamos no prato todos os dias comunica como estamos por dentro. Não é verdade? O que você diria sobre as nossas escolhas diariamente? O que eu escolho para comer está relacionado com como eu me sinto, como eu estou? Está. Eu escuto isso sempre no consultório, né? Como eu disse, eu trabalho muito com modulação intestinal, trabalho com mulheres 40+, então diversos cursos em relação à nutrição em si, a hormônios, mas aí eu me parei e disse assim, eu preciso entender o comportamento dessas mulheres, porque não adianta eu fazer, antes de eu entrar no processo de fazer uma modulação intestinal, de eu passar a suplementação para regular questões hormonais, de tratar realmente aquela mulher naqueles pontos específicos, como é que eu vou fazer ela fazer isso que eu estou passando para ela? Porque ela sente bem como a fala de Letícia, ela fala ok, ela come as emoções. Ela muitas vezes não tem, a única alegria do dia dela é a comida. Passa o dia cansada, é estresse, é filho, é trabalho, é a própria, né, que junta a questão comportamental mesmo dessa rotina, a deficiências mesmo nutricionais, que dá essa sensação de não conseguir levantar para fazer as coisas, ou se conseguir levantar, fazer com obrigação mesmo, não ter essa animação, essa disposição. Então, junta as duas, mas principalmente comer as emoções. É exatamente essa frase assim que eu escuto muito. Quando eu estou feliz, eu como. Quando eu estou triste, eu como. Então, é muito ligado com o emocional. Então, a gente precisa realmente... A modulação intestinal, ela entra muito nessa questão comportamental, sim, porque nossos hormônios, nossos neurotransmissores, o que dita o nosso comportamento, ela está ligado com o intestino saudável, mas essa crença de que eu preciso me alimentar para poder estar feliz, precisa ser quebrada. A gente precisa, por mais que eu trabalhe com nutrição, mas a gente precisa entender essa busca pelo prazer, não só na comida. A comida, ela sim pode ser uma forma de prazer, mas quando a gente consegue controlar. Quando a comida controla a gente, ela já não é uma forma de prazer, ela se torna realmente uma prisão, que muita gente não consegue sair dela. E acho que é um dos, as meninas aqui podem falar, acho que é um dos maiores pontos mesmo, desafio nas mulheres 40+, é a questão da autoestima com o corpo. Então, conseguir emagrecer, não é emagrecer para entrar no padrão, mas conseguir emagrecer para se sentir bem. Eu sempre falo isso. Eu quero que a mulher volte a amar o que vê no espelho. Tem mulheres que nunca nem amou o que vê no espelho. Desde criança sofre com isso. Olha as emoções entrando na alimentação, exatamente. Né? Então, a nutrição, ela realmente entra nessa parte de você entender o que é que você está... quando você coloca um prato, não é que você vai virar um robô de só comer o que te nutre, mas o que é que você está querendo com aquele prato? Você merece comer uma coisa muito saudável. Quando você fala essa frase, você tem que repensar. Eu mereço por quê? O que é que eu vou colocar para mim? O que é que eu vou colocar dentro do meu corpo? Será que vai ser um prazer momentâneo ou será que vai contribuir para eu continuar naquele estado que eu estou? Então, eu acho que essa é uma reflexão muito grande, que ela se torna um ciclo vicioso, porque a alimentação, ela pode ser um escape para algumas tristezas, mas ela também se torna um acelerador dessas tristezas, porque você acaba o quê? Que bloqueia ali no seu corpo questões hormonais mesmo, que lhe fazem ficar até mais triste por conta dessa alimentação desregulada. Perfeito. Agora você percebe que você colocou aí um ciclo? Então, assim, eu como para quando estou triste, e aí quando eu me sinto, comi, volto a ficar triste e volto a comer. Como que quebra esse ciclo? Como que você... Tem a parte comportamental, que aí, como eu disse, tem que ser aperto e integrado, então é muito importante essa questão de fazer em conjunto. Mas na parte nutricional, eu trabalho muito a questão da modulação intestinal em si. Por quê? Porque quando a gente fala de uma saúde da mulher, a gente precisa ter alguns pilares. Controlar a inflamação no corpo,
controlar o intestino e controlar a parte hormonal. E isso a gente consegue sim estratégias específicas, mas no conjunto é o quê? Ter boas escolhas ali no dia a dia, colocar fibras, colocar comida de verdade, parar de tanto industrializado, parar de tanto comida fit. Eu gosto da comida fit, mas muitas vezes essa comida fit, ela é 0 calorias, mas ela é 0 nutrientes também. E você pode estar precisando do quê? Desses nutrientes para melhorar a disposição, para melhorar a energia, para melhorar todo esse contexto, para sair desse ciclo vicioso do comer compulsivo. Então é muito importante parar de querer um milagre, parar de querer detalhes, fazer o básico. O básico bem feito é o primeiro passo para ter uma nutrição adequada, para trazer um bem-estar mesmo de forma geral ali. Indira, eu queria fazer uma observação que eu acho que é muito pertinente quando a gente fala de nutrição, é que às vezes as pessoas elas chegam, né, nutricionista, e elas estão muito focadas na perda de peso, né, na estética, e muitas vezes elas na verdade estão ali e vão começar a construir até um novo hábito de vida, né, uma nova maneira de lidar às vezes com o açúcar, com o excesso do açúcar, realmente com o consumo de nutrientes. E a primeira coisa que acaba acontecendo é uma percepção que acaba ficando frustrada, né? Porque ela tem uma expectativa que ela acabou nutrindo, que era uma expectativa de um ideal que não é assim que acaba funcionando na realidade. Então, você aprender a modular sua percepção quando você procura um nutricionista para que você possa realmente viver um processo, né? E não ficar muito atento, às vezes, ao peso, por exemplo. Você acabou de começar um processo novo, você tem que se adaptar a ele, vai precisar remodular provavelmente, né, durante o processo, né, você vai tentar um processo, ele vai chegar e vai dizer isso aqui não funcionou, isso aqui não é para mim, e você ir se adequando, ou seja, e viver o processo é respeitar o tempo, né, o tempo ele não é nosso inimigo, ele é na verdade o nosso aliado, e ele sempre passa. Eu sempre falo muito para meus pacientes, a gente precisa abrir a mente para entender que o tempo ele sempre passa, então se ele passa, o que eu tenho que ter paciência com ele, eu tenho que insistir nele, sabe? Eu não posso desistir nos primeiros desafios. E eu vejo muito isso porque meus pacientes, essa coisa da alimentação, quando chega o desafio ou chega a frustração porque eu não consegui, a pessoa quer logo abandonar e voltar para o padrão antigo. E aí, realmente, aí é que acaba não acontecendo, né? Eu sempre falo, a primeira coisa que eu falo, eu não estou aqui para julgar e você não precisa acertar sempre. Então, volta aqui que a gente recalcula a meta, a gente faz outra rota, a gente precisa o quê? Que você faça ali pelo menos 80% do que a gente combinou, para a gente não sair daquela questão da perfeição. Muitas vezes, quem chega lá e diz, eu vou começar 100%, é quem não começa. Então, eu digo, olha, você é adulta, essa frase eu acho ela maravilhosa para quem está no processo de emagrecimento. Você é adulta, você pode comer tudo a hora que você quiser. Então, não tem sangria desatada. Calma, vale a pena comer? Vale, come. Não vale a pena? Você pode comer outro dia, você pode comer amanhã. Você não é uma criança que, quando tem uma oportunidade, você vai comer porque no outro dia pode ser que seu pai não dê. Você é adulto, você pode comer ali na hora que você quiser. Não precisa comer só porque está na sua frente. Sim. Milena queria trazer, a gente estava até conversando aqui, sobre a importância do trabalho multidisciplinar, né? Do envolvimento dos outros profissionais. Porque, por exemplo, quando a Indira traz, você é adulto, você pode fazer suas escolhas, e eu também já pensei assim, antes de começar a trabalhar com mulheres, porque por mais que a gente diga, e eu digo isso na minha vida prática, é que tem dias que a gente não quer ser adulta. A gente quer ser criança e fazer qualquer tipo de escolha. E aí tem essa importância desse trabalho multidisciplinar para entender, né, Milena? O que é que está por trás? Eu sempre tenho buscado identificar as mulheres que têm uma necessidade de mais profissionais cuidando dela. Porque não vão ser todas que precisarão, mas algumas são mais especiais. Elas trazem consigo uma bagagem emocional mais carregada, o descontar na comida vem de uma carência emocional, que ela sente como se fosse um buraco, ela não consegue, ela entra vorazmente no comer, e quando ela vai comer, ela não busca um kiwi. Ela busca algo muito calórico, algo que traga para ela uma liberação de dopamina por conta do prazer. E esse prazer, ele traz um bem-estar momentâneo. É um bem-estar que traz aquela saciedade, aquela sensação de pertencimento. Puxa, eu mereço, eu me dei isso.
só que é muito fugaz. Em poucos minutos vem a sensação de culpa. E é quando vem a sensação de culpa que entra no que Letícia falou, né? Nessa coisa de, agora eu chutei o balde e eu não tenho mais como consertar isso e está tudo perdido para mim. Então, é aí nesse ponto que ela precisa ser resgatada e ter a percepção de que ela pode sim recomeçar. E encontrar outros prazeres, outras fontes de dopamina que sejam muito mais estáveis, que sejam, de fato, aquilo que ela merece e que venha a ser duradouro. Um caminhar na orla, ver o nascer do sol, o se permitir estar com seus filhos em um momento prazeroso, o desfrutar de um diálogo em família. E as pessoas hoje ficam muito presas em redes sociais, em circunstâncias fugazes, né? E esquecem dos prazeres reais que realmente nutrem a alma. O estar em contato com Deus, o estar sozinha dialogando consigo mesma e com Deus, falando de suas dores. Então, eu acho que vai muito além do só comer. E eu achei bem bacana Indira trazer isso, que ela antes buscava entender muito da parte técnica, mas precisou aprofundar mais e entender quem é essa mulher. O que ela tem de fato de carência, o que de fato eu preciso abordar para encontrar a dor que faz ela comer errado. E é nesse ponto que eu, como médica, também busco encontrar essas dores. As dores, às vezes eu identifico, como eu entro muito na esfera sexual, eu percebo que as carências às vezes vêm de relações que foram idealizadas e não foram supridos aqueles sonhos, aquelas idealizações. E essas mulheres simplesmente vivem uma vida inteira esperando ter recebido aquele sonho, ter realizado, e chega um momento da vida que parece que vem uma frustração imensa com aquilo. Então, eu falei do sexual, mas às vezes é uma profissão que ela não conseguiu realizar, é uma área que ela não conseguiu atuar, ou é estar em dependência financeira do seu cônjuge, e ela se sentir muito sem valor, porque precisa tudo dizer a ele por que precisa daquele dinheiro. Repare que, assim, como médica, eu digo, eu entro no mundo da minha paciente. Eu vou muito além do que somente, eu digo, fazer a parte técnica, que é identificar as disfunções hormonais, qualquer pessoa vai fazer, mas da forma como eu faço, só eu faço. Então, encontrar esses gatilhos de cada uma, é aí onde diz, é individualização, isso é individualização real. Isso é. Muitas vezes a gente sente que o corpo fala, até mesmo antes da gente perceber que está tendo alguma alteração, algum sintoma. E aí, doutora Nátia, como a gente pode perceber essas alterações na pele, cabelo, quando às vezes a gente está ali, meu cabelo está caindo, está acontecendo alguma coisa e você nem percebe que você está vivendo um colapso emocional, e isso vem lhe trazendo justamente esses sinais que para você é imperceptível. Não, eu não estou estressada, não, eu estou de boa, eu não estou devendo. E muitas vezes o corpo está lá gritando, né? E como a mulher pode começar a perceber esses sintomas, esse adoecimento de dentro para fora? Eu acho isso um jargão assim, muito, muito relevante dizer que o corpo fala, porque realmente fala, né? Então, assim, a gente tem inúmeras doenças que, na verdade, assim, tecnicamente na medicina a gente não consegue provar que foi o estresse, que foi uma questão emocional, que foi um gatilho para aquela doença. Mas, na prática, é isso que a gente percebe. Inclusive, assim, até recentemente foi publicado um estudo que conseguiu comprovar de uma pessoa, de um paciente, que tinha vitiligo, que é aquela doença autoimune, né? Aqui é a doença do Michael Jackson, né? Que todo mundo conhece. Sim. E que quando essa pessoa saiu desse relacionamento abusivo, ela pigmentou toda. Então, assim, ela curou do vitiligo, que é uma doença autoimune, que a gente fala que não tem cura. Então, assim, o corpo fala assim, e estresse e problemas, eles trazem doenças sim, doenças autoimunes e várias outras, né? Então, assim, na prática, quando a gente percebe uma queda de cabelo, a gente percebe, às vezes, uma região do corpo que está um pouquinho mais ressecada,
ou com algumas bolinhas, né, que a gente chama alguns sinais de dermatite. Então, assim, a gente consegue perceber, e às vezes são coisas mais sutis, mas às vezes são doenças mais graves, algumas doenças autoimunes, psoríase, vitiligo, que realmente podem estar associadas à componente emocional mesmo, né? E aí, assim, é extremamente importante que a gente consiga esse cuidado multidisciplinar e trabalhar várias áreas. Assim, hoje, por exemplo, eu dei um diagnóstico no paciente de psoríase de couro cabeludo. E aí eu expliquei exatamente isso para ela e falei, não tem como eu dizer para você, foi o estresse, não se estresse, mas o que é que eu posso lhe dizer a você? Gestão de estresse. Né? A gente é adulto, não tem como a gente não se estressar, é problema em casa, é problema com os filhos e tudo, mas a gente pode gerir o nosso estresse. Eu tenho isso que está me causando muito estresse, como é que eu consigo resolver isso? Ou o que é que eu posso fazer no meu dia que vai me trazer uma sensação de felicidade, de bem-estar, de prazer, que vai me ajudar naquele estresse que talvez naquele momento imediato eu não vá conseguir resolver. Né? Então a gente conseguir gerir melhor a questão do estresse mesmo do dia a dia, de problemas que a gente tem, porque sempre vão existir, né? Elencando também, não só na parte da doença, né, interna, de dentro para fora, no nosso dia a dia, como forma, assim, até mesmo de prevenção, no cuidado diário, né, na questão da prevenção, não só na parte estética, né, ao cuidado da pele, só da parte estética, mas também de prevenção para nós, mulheres, as nossas telespectadoras, que a senhora colocaria nesse posicionamento, assim, vamos prevenir para que a pele flua, a saúde flua e a gente sempre esteja aí, sempre bem cuidada. Assim, não tem como a gente falar de pele sem falar de protetor solar, né? E, inclusive, recentemente a OMS classificou o protetor solar como item indispensável, medicação indispensável, então, que tem que ser usada, porque teve uma corrente, né, de influenciador falando que não usava protetor solar, eu achei aquilo um desserviço gigante. Mas, assim, e aí eu acho que foi muito legal, exatamente na mesma época veio a OMS com esse posicionamento. Né? Então, assim, muitas coisas a gente pode fazer no dia a dia para melhorar a saúde da nossa pele. Lembrar que a nossa pele é o nosso maior órgão. É um órgão de proteção. Então, a pele está ali para proteger a gente de organismos invasores, de algumas outras coisas, né? E aí, como é que a gente protege essa pele? O uso do protetor solar, ele é indispensável. Mas, assim, a gente tem uma boa rotina de hidratação de pele. Então, assim, eu costumo dizer que hidratante, ele não é supérfluo, ele é remédio. Ele vai tratar muitas doenças, inclusive algumas dermatites que acontecem por questões emocionais. O hidratante, por si só, ele já trata, né? Mas, além de trazer essa questão de tratamento de doenças que a gente vê, ele traz muito essa questão de prevenção. Então, a gente ter um bom hidratante, a gente usar o nosso protetor solar de maneira adequada. Quando a gente fala temperatura de água e tudo, eu acho que assim, a gente não pode também tentar controlar tudo. Então, assim, meu paciente, ele adora tomar um banho quente, então a gente vai deixar que ele tome um banho quente até certo ponto, contanto que ele compense de outra forma, que ele use um bom hidratante, que ele use um sabonete que não seja tão agressivo para aquela pele, né? E esses sabonetes antibacterianos que são péssimos para a nossa saúde. Então, assim, a gente tentar ter o melhor de todos os mundos, sabe? Mas, assim, quando eu falo de prevenção mesmo, é protetor solar e um bom hidratante. Eu acho que isso já faz muito. Então, vê só como tudo se encaixa. Uma pele bem cuidada, a mente bem cuidada, a alimentação bem cuidada e a imagem bem cuidada, você se torna autoconfiante, autoestima elevada. Então, assim, isso tudo torna-se um ciclo virtuoso para a mulher. Então, logicamente, no meio social, você se torna uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais confiante de si e, diante das relações, tudo se torna muito bem mais resolvido, muito bem mais agradável. É verdade. Eu fico dizendo, vamos tentar resumir, mas tanta coisa para falar. A Nátia traz a questão de quantas pessoas a gente acompanha nas redes sociais que não são positivas na nossa vida, não é? E aí ela traz um básico, mas é um básico que é essencial, que é o protetor solar, enquanto influenciadoras estavam falando que não precisa, não use. E algumas pessoas tomam isso como verdade. A maioria de vocês aqui, eu comecei a acompanhar por busca profissional. Mas aí quando a gente começa a ver o estilo de vida de cada uma, é muito mais do que só a parte técnica, não é? A gente vê quanto fala de Deus, a gente vê quanto valoriza e prioriza a família, a gente vê dedicação com os filhos. Então a gente vem acompanhando a vida de vocês e essa
isso tudo é influenciado de uma forma integral, como um todo. Eu não procuro Fabiana só porque ela cuida da parte estética, da parte odontológica. Milena não é só ginecologista. Quando eu abro lá o Instagram dela, são tantos insights que você repensa. Mas para que eu repense tudo isso, eu preciso estar muito consciente do que eu quero, e aí começar a excluir algumas pessoas que a gente segue que não faz sentido para a nossa vida, não agrega nada, não é? E tem um pilar muito importante, essencial, eu diria, que muitas pessoas negligenciam. Não é? E quando a gente traz essa questão de autoconhecimento, entender, por exemplo, que quando chega para a Edna diz, olha, antes de te atender, eu preciso te conhecer. Eu tenho que conhecer a tua história. Porque às vezes você tem uma compulsão por compra e isso está muito envolvido com a saúde mental. Então deixa eu entender tudo isso. Muito. E aí, Edna, trazendo esse pilar como essencial, saúde financeira, porque cuidado também custa, né? Exames, lazer, alimentação. Como que você traria esse pilar de forma preventiva? Então, ouvindo, né, todas as colegas falando das necessidades que nós como mulheres temos, eu acredito que muitas de vocês que estão aí nos ouvindo ficou, nossa, mas como dar conta de tudo isso? Como ter dinheiro para tudo isso, né? Porque a gente sabe que tudo precisa de um investimento, não é? A saúde financeira, eu diria que ela está na base de todas essas outras que foram aqui mencionadas, porque justamente ela é quem vai proporcionar para você as facilidades, as conexões com os profissionais corretos, né? Os profissionais mais capacitados. Então, tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. E aí eu gostaria de trazer aqui para vocês, né, sobre hábitos financeiros que a gente pode ter na nossa vida, que vai nos ajudar. Eu costumo dizer assim que dentro da sua própria realidade existe a possibilidade de você fazer esse autocuidado e você ir subindo de padrão e alcançando profissionais melhores à medida que você também melhora como pessoa. Então, assim, eu acredito que em todas as camadas tem como você fazer, tá? E eu quero trazer aqui 3 verbos básicos, assim, falando de hábito, bem simples, para que não seja possível de esquecer, tá? 3 hábitos, assim, que eu vou traduzi-los em verbos, tá? Então, o primeiro hábito seria gerar. Gerar. O primeiro hábito que a gente tem que ter é o de gerar dinheiro. Entende? A gente, muitas vezes o hábito de gastar é muito mais forte do que o de gerar. Mas nós precisamos saber que o hábito de gerar, ele vai exigir de nós o quê? Um investimento em nós mesmas, tá? Como prioridade. Por quê? Porque eu acredito que cada vez que você investe em si, você tem mais capacidade de gerar. Cada vez que você investe em conhecer as suas habilidades, o que você tem de potencial, quais são os seus talentos, o que te diferencia, né, como a colega falou aqui, que leva você além. E isso é o que vai te dar a capacidade de cobrar mais pelo seu trabalho. Uma ginecologista que vai te examinar ali por cima, né, às vezes até pelo plano de saúde, ali rapidinho, ela não vai conseguir te entregar, fazer a mesma entrega que uma profissional que vai se conectar com você. Aí deixa de ser preço, né, amiga? Passa a ser valor. Passa a ser valor. Então, a primeira coisa, o primeiro hábito, gerar. Potencializa o seu valor. Potencializa as suas conexões. Potencializa aquilo. Às vezes, a gente tem 10 bolsas e não tem coragem de pagar um curso de aperfeiçoamento. A gente tem 20 sapatos que a gente só usa 3. Tá? Detalhe, que são os que a gente mais gosta, mas não tem coragem de pegar aquele mesmo valor e investir em si, em se capacitar, em se tornar uma profissional melhor, em estar conectados com pessoas que vão te elevar para um outro nível. Então, assim, o primeiro hábito, gerar, tá, gente? E entender também que gerar não está relacionado só àquele modelo de geração que nos foi ensinado, industrial, onde você ali é mais um, né, na linha de produção, e você tem um salário para receber. Não existe só salário, não é a única forma de gerar. Salário não é a única forma de gerar.
Então, a gente tem várias opções de fontes de renda. Você pode fazer uma renda extra, você pode aplicar no mercado financeiro, fazer renda passiva, onde ali aquele dinheiro aplicado ele vai gerar outros dinheirinhos para você. Você pode gerar cashback, tá? Você pode gerar milhas para viajar. Então, são várias possibilidades de geração de renda que a gente tem, mas como alguém aqui falou, assim, estão sempre tentando colocar a gente dentro de uma caixinha e a gente não percebe, não se abre para as oportunidades, não se abre para ver a grandiosidade de todas as oportunidades que Deus colocou. Porque se a gente parar para contemplar, elas são infinitas, as possibilidades, sabe? Mas às vezes a gente tem medos, a gente tem traumas, a gente tem crenças, a gente não se mapeia, né, para entender o que eu penso sobre dinheiro, como eu me sinto em relação ao dinheiro, porque a forma que você pensa sobre o dinheiro vai determinar como você se sente em relação a ele, vai determinar a sua capacidade de gerar. Eu mesma já fui uma pessoa que eu tinha muito complexo de inferioridade, de incapacidade, sabe? Eu não estaria num lugar desse, há um tempo atrás eu não estaria num lugar desse de forma nenhuma, porque justamente eu estava ali encoberta por todas essas coisas. Mas o que fez isso mudar? Investir em mim, investir em autoconhecimento, investir em estar sentada com as pessoas certas, sabe? Às vezes o ambiente atrapalha a sua geração, às vezes você até quer se destacar e a sua família te puxa porque você não pode se destacar, sabe? Porque se eles estão ali, na hora que você se destaca, automaticamente eles vão ser incomodados a sair também daquela zona de conforto. Então, às vezes você também tem isso que é puxado para trás. Então, esteja nos ambientes certos. O segundo hábito é gerir. Gente, só gerar não resolve. Qualquer área da sua vida, você vai precisar gerenciar. Por que com o dinheiro não é assim? Por que a gente insiste em tratar o dinheiro de uma forma que você acredita que ele vai se autorresolver, tudo vai se resolver? Eu não sei o que acontece, mas assim, eu já tive casos, inclusive, de empreendedores que faturavam mais de R$1 milhão e não sabia, não estava tendo lucro, não sabia para onde ia. Por quê? Falta o quê? Gestão, né? E assim, tem muitas coisas para falar dentro da gestão, mas uma coisa que eu quero destacar é a clareza e prioridades, tá? Dentro desse hábito de gerir, a gente precisa entender que temos que ter clareza das nossas prioridades. Sabe por quê? Porque senão as pessoas vão ditar a forma que você gasta seu dinheiro. Porque você precisa prestar contas, porque você precisa parecer uma coisa que você não é, porque A e B e A, então você acaba se deixando envolver por aquilo e você vai, às vezes, até se endividando para suprir uma necessidade que nem ao menos era sua, mas era de outra pessoa que foi projetada em você, sabe? Então, o gerir passa por isso, passa por você ter um orçamento previsível. O que é um orçamento previsível? É você entender como você quer gastar o seu dinheiro e colocar isso no papel. Antes dele chegar na sua mão, você já vai ter definido, olha, eu vou gastar assim, eu vou gastar X com alimentação, eu vou gastar Y com moradia, eu vou gastar Y com transporte, tá? E você já ter definido. Por quê? Às vezes a gestão financeira ela se torna difícil porque você simplesmente não faz um planejamento. Porque se você já tivesse ali tudo pré-definido, como você vai gastar, agora é só fazer. Você ganha X, você vai gastar de tal forma, faz. E quando aparecer aquele convite tentador, você vai dizer, não é minha prioridade no momento. Porque está dentro do seu orçamento, sabe? Então, passa também por você ter proteção e segurança. Muitas pessoas hoje vivem sem uma reserva de segurança, sem uma reserva da paz. Acontece um imprevisto, a primeira coisa que faz é o quê? Vai lá pedir um empréstimo. Vai lá virar escravo, porque a palavra de Deus diz o quê? Que aquele que toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, se você não se prepara com uma proteção, com uma reserva de segurança, você está sujeito a virar escravo de alguém que vai ter o dinheiro no momento que o imprevisto... Imprevistos acontecem, meninas? Me fala. Alguém aqui é livre de imprevistos? Ninguém. Não? Então não é concebível que a gente não tenha. E dentro do gerar, gente, ainda tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas o tempo é curto, então eu vou pular logo para o próximo, tá? Que seria multiplicar, tá? Então, vamos recapitular. Gerar, gerir e multiplicar, tá? O que significa multiplicar? Significa você saber que
você precisa ter esse hábito, esse olhar, de dizer assim, tá, eu costumo dizer que o dinheiro ele é uma semente, tá? E aí Deus te entrega as sementes e diz, plante, meu filho, vai plantar, vai frutificar e você vai ter muitas outras sementes, tá? Mas aí muitos de nós faz o quê? Pega as sementes e come. E não planta, sabe? Então, tem sementes, uma parte dessa semente precisa ser plantada, porque na hora que você planta, ela vai germinar, ela vai virar uma árvore frondosa, vai gerar outros frutos e vai trazer várias outras sementes para você continuar plantando. Então, multiplicar, você desenvolver essa capacidade de você multiplicar essa geração de renda que você aprendeu a fazer, que Deus te concedeu através dos seus dons, dos seus talentos. Isso você pode fazer investindo no mercado financeiro, investindo em imóveis, investindo naquilo que for mais, digamos assim, investir conforme você acredita que seja mais o seu perfil, tá? Então, é isso. Sobre esses hábitos financeiros, eu gostaria de deixar aqui esses 3, porque eu acho que com certeza eles vão fazer a diferença. Às vezes investir até no próprio trabalho, né? Sim, no crescimento profissional, no crescimento com outras profissional. áreas, e gerando outros empregos que melhoram outras famílias. Exatamente. E faz o bem ainda mais para outras pessoas e para si mesmo. Isso. Eu até costumo dizer assim que tem 4 tipos de fontes de renda, né? E a primeira fonte de renda é aquela renda ativa, que vem do seu trabalho, que você tem que estar ali, né, diretamente envolvido com ela. A segunda renda é a renda extra, que você pode encontrar dentro do seu próprio trabalho coisas correlacionadas que te proporcionem para gerar essa renda extra. E a renda passiva, que é quando você aprende a colocar o próprio dinheiro que você gerou para trabalhar para você. E a renda eterna, que a renda eterna é quando você, acima daquilo que você faz, decide investir em pessoas, em relacionamentos. Porque essa é a renda que Deus mais ama, na verdade, e é a que lhe dá mais retorno. Pode observar que se a gente investe em pessoas, não há nada no mundo que possa lhe dar maior rendimento do que investir em pessoas. É isso. Este episódio, eu fico só aqui, tô falando aí, Gerar e multiplicar. Perfeito. A gente percebe que autocuidado, ele não é apenas no consultório, ele é na cozinha, é no gerir das emoções, nos relacionamentos e até nas finanças. E você, está se conectando com os assuntos que os nossos profissionais estão conectando com a gente? Ou conhece alguma amiga que gostaria de ouvir algum desses conselhos? Compartilha com elas e vem curtir tudo com a gente.